Olá, gente, tudo bem? Professor Jefferson. Eu estou fazendo esses vídeos, vou fazer uma série de vídeos em relação a isso, para comentar um pouquinho sobre o efeito do exercício físico no sistema imunológico. Nesse momento que a gente está vivendo de muitas incertezas em relação a toda essa situação do coronavírus, muito importante a nossa comunidade esportiva, de uma maneira geral, os nossos treinadores, os nossos atletas, terem informações que possam confiar e como proceder em relação à sua rotina de trabalho, ou à sua rotina de isolamento também, para se manter saudáveis e seguros nesse momento tão crítico. Então, o que a gente quer abordar, o que a gente está falando em relação a essa situação como um todo? Isso é motivo de estudo para a gente já há muito tempo, Os treinadores eles precisam ter a condição de analisar fisiologicamente como estão seus atletas, saber aonde eles podem intensificar ou não os treinamentos, aonde os seus atletas precisam de mais recuperação ou não. Então isso a gente vem estudando há bastante tempo. Mas o que intensifica agora nesse momento que a gente está falando de quarentena, que a gente está falando da interrupção dos treinos, principalmente em todos os lugares, os treinos estão sendo interrompidos, piscinas estão fechando, pistas também, a mesma coisa, ginásios, e os treinos não podem estar acontecendo. Mas aí os nossos atletas têm algumas alternativas para fazer em casa, fazer em locais abertos. A gente já tem claro que o cloro, o coronavírus ele não sobrevive no cloro, então nas piscinas a gente consegue fazer alguns treinamentos desde que a gente observe os isolamentos de uma maneira geral. E o que é importante da gente estar abordando nesse sentido? Então, o que a gente precisa buscar? Primeiro, saber quais os efeitos do exercício físico no sistema imunológico. Então, abordando esse assunto, a gente precisa entender que a intensidade do treino e a duração dele que são as chaves para a gente dizer se esse sistema imunológico vai ser beneficiado ou não com aquela atividade. Então, aí a grande sacada é trabalhar na individualidade. Cada atleta, cada treinador, observar cada reação dos exercícios, dos estímulos que ele está dando para os seus atletas e, através disso, analisar caso a caso quais precisam de mais tempo de recuperação ou não e assim sucessivamente. Então, é observar esses fatores. Um dos fatores muito importantes para a gente observar nessa situação, por exemplo, são sintomas que o nosso organismo apresenta, principalmente o trato respiratório superior, ouvido, nariz e garganta, que eles são os nossos referenciais em relação aos desgastes físicos que a gente tem. São sintomas clínicos, por exemplo, coriza, a garganta arranhando, ou algum desconforto nasal, o início de sinusite ou alguma coisa nesse sentido. Isso é o seu organismo, o seu sistema imunológico te dizendo que você excedeu um pouquinho ou você precisa de uma recuperação e de uma alimentação um pouco mais eficiente. Então isso é muito importante da gente observar. Apresentou algum desses sintomas? Descanso, hidratação e alimentação, até esses sintomas cessarem. Não vai intensificar treino, não vai continuar se expondo nessas situações, que aí o prejuízo pode ser grande. Então a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Outra coisa que é muito importante é saber em que momentos, ou em que situações, ou que intensidade de treino os atletas precisam observar essas situações. Então a gente tem um gráfico aqui que ele mostra exatamente isso. Isso aqui é uma média de infecções do trato respiratório superior na população de uma maneira geral, nos atletas de uma maneira geral. Quando você faz treinamento, quando você executa treinamentos de intensidade moderada, ou seja, na intensidade correta para o seu organismo, essas infecções do trato respiratório superior, elas diminuem as suas ocorrências. Isso é muito interessante da gente entender. A gente diz no meio esportivo que os atletas eles são um pouco mais cascudos, eles são um pouco mais fortes e menos suscetíveis a essas infecções. Só que tem um inverso também. Isso aqui é uma curva em J que a gente chama, que quando o atleta intensifica esse treino acima daquilo que ele suporta, ou muito acima daquilo que ele suporta de carga, esse gráfico ele aumenta, ele vai mais, ele amplia-se em relação às pessoas comuns, ou às pessoas que não têm uma rotina certa de treino. Então, ou seja, a intensidade a mais do treinamento faz com que o sistema imunológico fique menos eficiente e o cara fique mais suscetível, ou o atleta fique mais suscetível a essas infecções do trato respiratório superior que a gente diz, Então, ficar bastante atento às intensidades do treino, ficar bastante atento ao estado de recuperação do seu organismo
e se manter ativo, porque por mais que agora as competições elas estão suspensas, uma hora elas vão voltar, né? E a gente, quanto mais preparado tiver, quanto menos perdas tivermos nesse momento, melhores serão os resultados aí. Valeu? Espero ter ajudado. Obrigado.